Bom, então vamos lá, vamos iniciar nossa aula hoje sobre ansiedade. Então aí, quem aí está ansiosa? Quem estava ansiosa? Quem é de vocês aí que por acaso, assim, só por acaso, sofre por antecipação? Qual que é a frequência que isso acontece na sua vida? Você já parou para reparar? É todo dia? É toda hora? É de vez em quando? Vocês acham que a ansiedade ela é algo totalmente ruim ou pode existir algo de bom na ansiedade? O que vocês acham? Hum? Alguém aqui nasceu ansioso? Me fala. Existe um bebezinho que nasce ansioso? A Mari diz que sofre muito. Ultimamente não é tão frequente, mas já sofri mais. Eu nasci ansiosa. Nossa, eu nasci ansiosa. Acho que pode existir algo de bom. Parece que eu só vivo no futuro. Então vamos aterrissar hoje, né, meu povo? Vamos aterrissar. E hoje, bom, ninguém nasce ansioso, gente. Ninguém, já vou dizer de cá. A gente se torna ansioso. Por quê? Por situações, né? Coisas que acontecem na nossa vida. E aí podem até achar assim, tem nenenzinho que já é ansioso. Já nasce ansioso para mamar e já é todo ansioso desde pequenininho. Mas isso tem a ver com outras questões, que não propriamente a ansiedade de uma forma negativa, que é o que muitos de nós vemos. Bem, então, a primeira coisa que eu quero que vocês desmistifiquem é que aqui ninguém é ansioso. Ansiosa, na verdade. Nenhuma de vocês são ansiosas. Vocês estão ansiosas. A gente tem que começar a mudar as palavras, mudar a forma como a gente vê o problema. Porque se eu falo é o meu, eu sou, é uma carga muito grande. E nenhuma de vocês é ansiosa. Vocês podem estar ansiosas um pouco mais, um pouco menos, podem ter tido, sim, problemas sérios de ansiedade, e é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje e desmistificar, tá? Então, em uma pequena escala, a ansiedade é muito normal. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu, particularmente, fiquei bastante ansiosa. Por quê? Porque eu tive que fazer N coisas, tinha umas situações muito importantes para eu resolver, houve imprevisto, aconteceu tanta coisa. Eu tinha uma situação que eu estou aguardando há muito tempo se resolver, que hoje eu consegui resolver. Então, bateu aquela ansiedade, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, assim, não tem como. Também aconteceram situações que não estavam programadas, aconteceu um problema no meu trabalho, não comigo, eu nem estava presente, mas aí a gente vê, a gente fica ansioso, né? Quem aí não passou, às vezes, por um acidente e sentiu ansioso só de ver aquela cena? Quem aí, quando era criança, que a mãe falava que a gente ia viajar no dia seguinte, nem dormia de noite? Porque, ou então ia ter alguma programação, ou um parente ia vir, alguma coisa que ia acontecer, a gente já nem dormia, né, de tanta ansiedade. E também tem muito de que nós fomos rotulados como ansiosos. Eu sempre fui uma criança muito agitada. Então, a minha mãe, ela me rotulava, Kelly é muito ansiosa, Kelly é muito ansiosa. E, de fato, a ansiedade foi algo que eu convivi por muito tempo e ainda convivo. Faz parte da minha vida a ansiedade. A questão é que, durante algum tempo da minha vida, ela me dominou. E hoje eu consigo dominá-la. Hoje eu consigo administrá-la. Essa é a diferença. Então, o que acontece? Nós não somos ansiosos, nós estamos ansiosos. Nós vamos deixar de ser ansiosos? Não. Não vamos. Nós vamos aprender a lidar com a nossa ansiedade. Para quê? Para que ela diminua, claro. Vamos diminuir isso? Sim. É importante? Sim. Mas entendendo que ela sempre vai existir, porque ela é uma emoção, e que isso vai acontecer num momento ou outro que eu me ver diante de algumas situações que vão me despertar isso. Desafios, geralmente grandes desafios, até pequenos, dependendo da situação,
preocupações, situações, problemas, vai me causar uma certa ansiedade. E isso é natural, nós somos seres humanos. Onde começa o grande problema da ansiedade, considerada como o mal do século? Quando essa ansiedade se torna crônica, quando ela passa a virar uma fobia, um medo muito generalizado, um pânico, tá? Eu não vou falar muito dos sintomas, porque muitas de vocês conhecem, e naquele videozinho que eu coloquei para vocês, ali já descrevi alguns dos sintomas. E eles podem variar de pessoa para pessoa. Mas quando a ansiedade ela se torna crônica, dependendo do estágio, ela precisa sim de acompanhamento médico e medicação, tá? Então a gente precisa entender isso, que tem casos e casos. Às vezes tem cliente que chega, mas eu não quero tomar. Entenda que é um risco que você está correndo, porque tem determinados casos que precisa sim da medicação, tá? São todos? Não são todos. O ideal é o quê? Que a gente comece a olhar para que isso não cresça, e sim diminua, para que a gente saiba que quando em alguns momentos aparecer ansiedade, a gente se sentir ansiosa, a gente saber como fazer com essa ansiedade, como lidar para que ela diminua. Ela vai deixar de existir? Não, mas eu vou saber administrá-la. Então, para que vocês comecem a entender, gente, quem puder abrir as câmeras, abram, eu gosto de ver o rostinho de vocês, tá? Para que vocês comecem a entender, eu vou explicar um pouquinho o que é o sistema simpático e parasimpático. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém já ouviu falar? Ai, que linda sua menina, essa é a Duda. Legal. Bom, então, alguém já ouviu falar o que é o sistema simpático e parasimpático? Hoje está numa fase que a médica já fez um desmame perfeito, Mário. É isso aí. Tem momentos que a gente precisa. Ontem mesmo eu falei com uma amiga que ela fez um acompanhamento comigo há uns anos atrás, acho que há 2 anos atrás, Ela teve um gatilho da perda do esposo dela no Covid, logo no início, aí desencadeou várias questões, e aí ela estava com ansiedade. Ela já vinha de uma depressão, que depois misturou com ansiedade, enfim, estava tomando medicação. E ontem eu falei com ela, como é que você está agora? Porque já faz muito tempo que encerrou o processo dela comigo. Ela falou, eu estou bem, graças a Deus, estou ótima. Então, assim, é possível a cura da patologia, vamos dizer assim, da questão mais crônica da ansiedade? Sim, é possível. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Como a gente pode olhar para isso? Quem tem aí uma ansiedade tipo eu, que às vezes está um pouquinho mais, às vezes está um pouquinho menos, saber como lidar com ela para que ela não cresça, esse é o meu objetivo aqui hoje. E quem tem uma ansiedade em que já está no nível medicamentoso, né, ou está resistindo aos medicamentos, não, vá consciente e faça também os processos internos para que você vá para esse processo de desmame e não precise mais da medicação, tá? A gente tem que também ter consciência de que cada fase é uma fase. Então, o que é o sistema simpático ou parasimpático? Bom, nós temos o nosso cérebro reptiliano. Nosso cérebro é dividido em 3. O cérebro reptiliano é aquele mais primitivo, que veio dentro da evolução das espécies, como aquele cérebro que dá o nosso instinto, que é o instinto animal. Nós somos animais, racionais, mas nós temos o mesmo instinto, tá? Nosso instinto maternal, os bichinhos têm, o instinto de defesa, os bichinhos têm, enfim. Nós temos o nosso cérebro das emoções, que é o nosso sistema límbico, e temos o nosso neocórtex, que é o nosso racional, que nos diferencia dos demais animais. Os bichinhos também têm o sistema límbico, eles também têm emoções. Alguns em maior e menor grau a gente percebe. Quem tem pet aqui, né, sabe como é que é um cachorrinho, um gatinho, como que eles reagem. Mas o que nós vamos falar é sobre o sistema límbico, que é o sistema das emoções, que tem a parte simpática e parasimpática. Então, o simpático, ele vai entrar no modo luta ou fuga. Então,
Por que que isso se desenvolveu em nós seres humanos? Porque lá antigamente, para que nós pudéssemos sobreviver, os nossos ancestrais, eles iam para a mata, eles iam caçar, eles iam fazer coisas, e em determinados momentos eles precisavam estar alertas. Por quê? Porque qualquer coisa significava um perigo de uma iminente morte. Então, o sistema simpático nada mais é do que o quê? Um estado de alerta, de luta ou fuga. Eu estou na praia, lá em, como é que chama aquela cidade maravilhosa? Fortaleza, nadando, relaxada. Que aí o sistema parasimpático, ele já é responsável pelo relaxamento. Então, a gente alterna. Estou lá relaxada no parasimpático. Eu vejo uma barbatana de um tubarão passando, na hora o sistema simpático ele vai acionar para quê? Para que a gente consiga sobreviver. Então, ou você paralisa, né? É luta ou fuga. Ou eu vou correr dali, ou eu vou paralisar. Então, na ansiedade, é desencadeado justamente esse sistema simpático. Ele fica muito tempo em alerta. Então, a pessoa ela fica muito tempo recebendo uma série de neurotransmissores, neurotransmissores, de série de. Ai, calma aí, eu não estou sabendo a palavra direito, calma aí, deixa eu lembrar aqui, fiz a minha colinha. Então, ele vai ficar recebendo uma série de. É como se fossem neurotransmissores mesmo. Adrenalina, cortisol, noradrenalina, tudo isso para quê? Para que a gente vá acessando esse sistema. Então, vamos lá. Alguém aí tem alguma noção da diferença do que é um estresse, a ansiedade, cadê aqui? Coloquei aqui. O medo, estresse e ansiedade. Por quê? Geralmente, por que são acionados isso? Porque a gente entra no modo de medo. A gente sente medo de que algo vai acontecer. A nossa mente fica ali, ó, num estado de medo. É um medo racional? Não, não é. Mas o nosso corpo entende que é. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona desse jeito. Então, normalmente, o medo e a ansiedade, eles são duas faces da mesma moeda. Na verdade, ele é o quê? A mesma coisa, só que duas polaridades diferentes. Então, aquele medo que eu sinto desencadeia a ansiedade. E muitas vezes é um medo que não nem se justifica, é uma coisa boba. Mas como o nosso cérebro entende dessa forma, porque a gente já tem isso no nosso DNA, isso é um quê? Um instinto de sobrevivência, um mecanismo de sobrevivência, a gente vai para essa coisa do luta ou fuga. Então, ela está ligada a isso, o perigo, estado de alerta, libera essas neurotransmissores, adrenalina, cortisol, tudo isso. E essa reação do medo, ela é uma reação real, mas a da ansiedade, ela é uma reação imaginária. É um medo imaginário, muitas das vezes. Então, eu tenho medo do que os outros vão falar, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo que vai acontecer um problema, meu filho vai sair ali na esquina, vai ser atropelado, eu tenho medo. Tudo isso fica de uma forma inconsciente, e aí ela desencadeia uma ansiedade, que é algo subjetivo. O estresse, ele já é um pouco diferente. O que é o estresse? Ele é uma reação bioquímica do nosso cérebro. Quando a gente fica muito tempo exposto a esses neurotransmissores, esses hormônios, acho que são hormônios, gente, não sou médica, desculpe. Esses hormônios de adrenalina, de cortisol, é medo de sair do controle, né? Diz que tem. Isso. E a gente vai olhar, vai entender um pouquinho sobre essas coisas, tá? Então, o que acontece? Quando eu fico muito tempo exposto a isso, isso me gera um estresse. Quando eu fico exposta a determinadas situações, isso vai me gerando estresse e vai também me causando ansiedade. Só que o estresse, ele dá para ser medido. A ansiedade não. A ansiedade é um momento. O estresse é quando eu fico muito tempo sob uma determinada pressão, vamos dizer assim. Seja uma pressão só imaginária, ou seja uma pressão de fato.
que isso normalmente aconteceu quando? Na nossa infância. Os nossos pais poderiam nos pressionar, ser muito exigente, uma série de coisas, e muitas das vezes isso já começa aí. E também, eu me lembro que uma vez eu estava passando por uma situação de muito estresse numa fase da minha vida, há muitos anos atrás, e eu fui no médico e eu estava assim com uma ansiedade quase que crônica. E o médico falou para mim uma coisa, ele falou assim, então, a ansiedade, ela é o primeiro passo para a depressão e para a síndrome do pânico. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. Quando a pessoa tem síndrome de pânico, o que ela costuma ter? Que o médico dá o diagnóstico de crise de ansiedade. Por quê? Porque ela fica exposta àquela determinada situação durante muito tempo. Então, vamos entender um pouquinho também, vou trazer algumas coisas para vocês irem entender. A diferença da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico. Faz sentido para vocês, gente? Entender um pouquinho sobre essas coisas? Então, vamos lá. A depressão, ela, na verdade, e eu acho isso até importante, gente, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E, por incrível que pareça, parece uma coisa, né? Eu não sei você, eu já fiquei sabendo de tantos casos de suicídio nesse mês, parece assim que lembrou, a pessoa estava com vontade de suicidar, aí lembra do setembro, aí que se suicida, Jesus. Eu não sei se eu sou muito a favor ou contra essas coisas de... É importante fazer esse movimento, mas não num determinado mês. Eu acho que é um movimento que tinha que existir sempre. Mas, enfim, é importante que a gente olhe para isso. Eu mesmo tive um primo que se suicidou na semana passada. Então, não era um primo muito próximo, mas uma situação de depressão, a gente sabe que a depressão, ela leva a isso. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso antes, e muitas vezes, aquela pessoa que comete esse tipo de situação é uma pessoa que você nem imagina. Aparentemente, ela está alegre, está de boa, você pergunta se está bem, está tudo bem, quando você menos imagina, acontece esse tipo de coisa. Então, a depressão, ela vem de uma dor muito profunda, geralmente de experiências do passado, de frustrações que a pessoa não elaborou, que ela não soube lidar. Então, ela não consegue lidar com determinadas experiências que pode ter acontecido desde pequenininho, vai acumulando, 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 até que chega uma hora que ela paralisa. Lembra da luta ou fuga? Ela paralisa, então ela vai perdendo sentido. E ela começa, quando a gente fala de visão sistêmica, a olhar para a morte realmente. Ela começa a olhar para a morte. Toda pessoa que está em depressão está de forma inconsciente buscando a morte. A ansiedade, ela já está mais ligada ao sentimento do medo, à emoção do medo. Então, esse é o fundo, né? O pano de fundo da ansiedade. Então, vem das preocupações, da falta de preparo. Já o pânico, a síndrome do pânico, ela vem de algumas situações traumáticas ou repetitivas. Então, aconteceu um problema, talvez eu fui exposta por aquele problema durante muito tempo, ou aconteceu um trauma, pode ter acontecido um grande trauma na vida da pessoa, ela não soube lidar, ela não fez uma terapia, ela não elaborou aquilo, e aquilo vai desencadear uma síndrome de pânico, ou ela vem de situações repetitivas, de estresse constante, de ansiedade constante, que pode ter acontecido até desde a infância, aquilo vai se repetindo. Como eu falei, é como se fosse pais controladores, pais narcisistas, uma série de situações que é como se cada um tivesse uma caixa d'água. Imagina que cada um de nós tem uma caixinha d'água. Só que chega uma hora que se eu não faço a movimentação ali para dar vazão àquele sentimento todo, chega uma hora que aquilo transborda. E é a síndrome do pânico. Então, na verdade, a síndrome do pânico, ela é quando a pessoa ela teme entrar em contato com os sentimentos e as dores mais profundas, que ela nem assume às vezes para ela mesma, e que ela não elaborou ainda. É o medo de acessar esses sentimentos verdadeiros.
Vamos supor que, às vezes, por uma coisa inconsciente, a criança tenha muita raiva da mãe, do pai ou de alguém. Só que ela não consegue admitir. O adulto não consegue admitir aquilo. Só que a criança lá dentro está totalmente identificada com aquela raiva, com aquela dor de não ter sido do jeito que ela queria. E o ideal é o quê? Que a gente não deixe essa caixa d'água transbordar. Que a gente vá dando vazão a essas emoções. Como é que eu dou vazão às minhas emoções? Sentindo. Aceitando que sim, eu estou sentindo raiva, sim, eu estou sentindo isso, e eu vou deixando que isso vá. De que forma? Existem vários exercícios, várias formas como eu posso estar trabalhando isso. Bom, o que acontece hoje? Eu até falei isso numa outra live que eu fiz sobre ansiedade. Vocês viram lá que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas. E, por incrível que pareça, na Universidade de Michigan, eles fizeram um estudo há uns anos atrás, acho que foi pouquinho antes da pandemia, inclusive. Não sei se foi na pandemia ou pouco antes da pandemia, mas muito próximo. De que uma pessoa em cada duas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico durante a vida. Então, quer dizer, se você mora você, mais alguém, você pode ter certeza, ou você ou a pessoa vai desenvolver esse transtorno. Já começa por aí. Então, vamos aceitar que dói menos, mas vamos aprender a lidar com isso, tá? Então, algo que está muito comum, né? E por que isso está acontecendo tanto? Por que vocês acham que isso está acontecendo tanto, gente? Alguém tem aí alguma sugestão? Por que você... Pode falar, Juliana. Eu acho que está acontecendo por essa, não sei, né, essa fala de cada um resolver o seu problema, e só que a gente, em vez de resolver o nosso problema, a gente tenta ajudar o outro. Aí vai guardando o nosso para depois. A gente fala uma coisa e faz outra, no caso, né? Esse é um motivo, sem dúvida. Esse aí, lembra da máscara do avião? Primeiro eu ponho em mim. Se eu não tiver com oxigênio suficiente para ajudar o outro, não adianta, vai faltar para mim, vai morrer nós dois. Então, esse é um dos motivos, tá? Existem vários motivos. E se a gente parar para pensar, hoje, na nossa infância... Oi, Cleide, já vou te ouvir. Se a gente parar para pensar hoje, como que já estão as nossas crianças? A gente já vê as crianças. Como estão as crianças de hoje? Um monte de laudo, eu sei porque eu trabalho em escola, um monte de laudo psiquiátrico, um monte, que eu acredito até que metade, eu não sou médica, tá? Não vou nem entrar nesse método, mas eu, sinceramente, vou dizer a minha simples opinião, eu acredito que metade disso daí ou tenha desencadeado de coisas realmente dos pais, da situação, mas metade daquilo ali não é exatamente o que é. Não é exatamente tudo aquilo, tá? Porque as crianças de hoje, os pais sobrecarregam essas crianças, não deixa as crianças sem fazer nada. Vocês já viram? É um monte de coisa para a criança fazer. É aula de não sei o que, aula de não sei o que lá, é natação. A criança tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E quando a criança não tem o que fazer, ela pergunta: mãe, não tem nada para fazer, mãe? Tem nada para fazer, mãe? Ah, estou entediado. Criança fica entediada hoje em dia. Antigamente, vamos pensar no tempo dos nossos avós. O tédio era algo normal. O tédio era algo saudável. Saudável é o famoso ócio criativo, onde os grandes pensadores da humanidade tiveram ideias iluminadas de criar tudo isso que a gente vê hoje em dia. No quê? No tédio, no ócio. Diga, Cleide, pode falar. Liga o microfone, meu amor. É isso que você mesmo falou. Acho que é uma sobrecarga de muitas coisas. Assim, no caso do adulto, muitas preocupações. Um excesso de atividades também, né? A mulher fica sobrecarregada e eu acho que passa isso para as crianças e querem ocupar as crianças e nisso as crianças não vivem
Porque as crianças de hoje não são como antigamente, né? Que brincavam, que só brincavam, a vida era brincar. E hoje em dia não, a gente vê que a brincadeira é o celular, aí vai para a escola, aí daqui a pouco tem um cursinho de balé, tem o futebol, tem isso e aquilo, tudo para que eles não fiquem assim entediados, até Não para que pode eles ficar parado. saiam do celular, até para que eles saiam do celular, mas nisso não deixa eles serem realmente crianças, né? Exatamente. E alguns de nós passamos por coisas parecidas. Só que hoje você percebe que as crianças estão tendo crises de ansiedade, não são só mais os adultos. Muitas crianças estão tendo transtornos psiquiátricos. Por quê? Por conta de uma série de coisas. Para começar, hoje a gente tem excesso de informações. Então, o meu avô, vamos dizer assim, o meu avô, os nossos avós, durante uma vida inteira, não tem o tanto de informação que uma criança pequena de hoje tem. Não tinha, eles passavam uma vida inteira e não tinha isso de informação. Hoje você pega isso aqui e você tem trocentas mil coisas pipocando na tua mente. Então, isso aqui é um grande problema, excesso de informação. Por quê? Porque isso causa um excesso de dopamina. E a dopamina, ela vai levar tanto você para ansiedade, como para um tédio extremo. O tédio, no sentido de ócio, é interessante, só que entendam que tudo que é extremo faz mal. E aí, o que acontece? Hoje, o ser humano tem um estímulo tão grande de dopamina o tempo inteiro, esses TikTok da vida, o bebezinho fica assim, né? O adulto também fica. Aquilo é tanta informação no nosso cérebro que não tem como você não ficar ansioso. Não tem como você não ficar ansioso com aquilo ali. E aí, o que a gente precisa fazer? A autocobrança é demais. Eu vou chegar lá, Neves. Tem uma listinha aqui para que vocês observem. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente toma banho todo dia, né? Tem alguém aqui que não toma banho? Escova os dentes todo dia? Todo mundo escova os dentes? Eu acho que todo mundo toma banho e escova os dentes. Por que vocês tomam banho? Por que vocês escovam os dentes? Para ficar limpo? Mas ninguém higieniza a mente todo dia, né? Isso ninguém faz. Entende que a gente não tem isso dentro da nossa educação. Deveria. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Mas quem sou eu na fila do pão? Mas isso deveria. A gente ensina isso, mas ninguém ensina que a gente tem que higienizar a nossa mente todos os dias. Diga, Mari. Eu acho, assim, minha simples opinião, né, igual como você fala, que nós precisamos desacelerar. Eu acho que nós estamos num momento que está tudo acelerado, tudo. A internet, eu vejo as próprias profissões, as exigências profissionais, enfim, em todos os âmbitos. Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção na limpeza da mente e desacelerar. Eu acho que essa é a palavra que eu queria falar. Isso aí. E, inclusive, até o nosso planeta está acelerado. Existe uma coisa que se chama frequência Schumann, depois vocês podem pesquisar. A frequência Schumann, ela mede o tempo que o planeta gira. Então, assim, as nossas 24 horas de hoje não são mais as 24 horas dos nossos avós. Ninguém percebeu isso? Ninguém notou? Ninguém notou. Por quê? Porque, inclusive, nosso planeta está mais acelerado. Então, existem várias situações que colaboram para que todo mundo fique ansioso. Algumas pessoas são mais agitadas naturalmente, outras mais tranquilas naturalmente, sim. Mas isso não impede que seja mais ou menos ansioso e nem e seja também um impedimento para que eu aprenda a lidar com isso, tá? Não importa, porque eu sou uma pessoa mega acelerada, é de mim. E aí, quem conhece a minha mãe sabe, a minha mãe é uma pessoa extremamente acelerada, porém ela é extremamente calma. Ela é 1000 graus para fazer as coisas, mas ela é calma, centrada. Então, assim, é diferente. Eu tive que aprender esse centramento. Eu consigo em todo momento? Não. Mas os momentos que eu preciso, eu sei como fazer isso. Então, voltamos lá.
excesso de informações, excesso de dopamina, síndrome do pensamento acelerado, né? A gente não desliga, não desliga. Se você deixar seu carro ligado direto, não arria a bateria, não? E tem gente que acha que quando dorme desliga, mas eu tenho certeza que tem gente que quando dorme não desliga, porque acorda cansado no outro dia. Tem ou não tem aí? É isso, é isso. Pode falar, Márcia. E quando você está deitada, dormindo, acorda no meio da madrugada, fala, meu Deus, eu esqueci isso, eu vou fazer aquilo. Aí você anota, aí ali você já vai para a sala, já começa a anotar, porque assim, eu acho que a gente não tem a capacidade hoje de aproveitar o momento. A gente está fazendo uma coisa já pensando em 10, 20 coisas que a gente tem que fazer lá na frente, né? Era isso. Exatamente. Aí entra numa questão que eu até coloquei aqui. Todo ansioso pensa ou diz. Ou pensa ou diz, ou as duas coisas. Eu tenho que. Eu tenho que, não sei o quê. Mas eu tenho que, mas eu tenho que, mas eu tenho que. E se? Ah, mas e se não sei o quê? Mas e se, e se, e se? Ou então, será que? Será? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Essas 3 frases todo ansioso tem. Só que a gente tem que entender uma coisa. Eu não tenho que nada. Só que, óbvio, tem determinadas coisas que eu devo fazer, mas se eu não fizer, eu sei que vai ter as consequências. Eu banco aquelas consequências. As suas frases são essas, né, Eloy? Vamos tirar essas frases do vocabulário e bancar isso, porque o adulto vai ter que bancar. Eu não tenho que nada. Eu vou fazer, porque existem algumas exigências, principalmente em questão de trabalho e até da vida, eu vou fazer, né? Porque sou adulta, como eu digo, adulto faz o que precisa, nem sempre faz o que quer, porém, em alguns momentos eu preciso me impor. E eu não tenho que nada, eu estou fazendo por um determinado motivo. Se aquele motivo não faz sentido para mim, eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. E aí, vamos lá, vamos continuar, tem mais coisa. O pensamento acelerado é essa coisa do carro ligado, que eu preciso aprender a desligar esse carro, senão minha bateria vai arriar em algum momento. O excesso de tarefas, que hoje, gente, as nossas avós tinham que rachar lenha, ferro de brasa, eu lembro, ferro de brasa, minha avó tinha. Era tanta coisa, não tinha máquina de lavar, não tinha nada disso. E elas tinham tempo. E nós temos tudo para facilitar a nossa vida. A comida no iFood em 5 minutos. Tudo é maravilha. E a gente não tem tempo para nada. Por quê? Porque eu não planejo. Primeiro, eu não tenho planejamento. Segundo, eu coloco muito mais tarefas do que eu dou conta. Em vez de eu pôr a menos, não, eu ponho a mais. Em vez de eu pôr a menos para eu deixar um buraquinho na minha agenda para a minha pessoa, que é a mais importante da minha vida, não, eu tenho que pôr a mais para eu ser mais produtiva, para eu ser a melhor no meu trabalho, para o meu marido me elogiar, para o meu filho, para os meus parentes achar que eu sou fodona. E é onde que a gente se lasca. Então, assim, é olhar para isso, que vem daquelas questões que a gente já falou do feminino, que vem de uma série de outras questões que estão ocultas aí, tá? E já vou entrar nesse mérito. Também vem outro motivo, os medos irracionais, como eu falei, fobias, traumas. Então, posso ter uma fobia, posso ter, por exemplo, minha amiga veio aqui nesse final de semana, eu moro no 9º andar. Ela subiu de escada e desceu todas as vezes que a gente precisou. Eu falei, meu Deus, vamos fazer uma sessão para trabalhar isso aí? Porque não dá, é uma fobia. E isso vai causar ansiedade. Se eu obrigo ela a entrar dentro do elevador, não, vamos, eu nem insisti muito. Porque se eu insisto e vai que ela entra, ela pode ter uma crise de ansiedade. Ela vai ficar ansiosa naquele espaço, porque existe uma fobia aí que eu preciso olhar profundamente de onde vem e tratar isso, tá? E isso a gente só consegue com terapia. E aí tem N tipos de terapia. O que mais? O perfeccionismo, que alguma de vocês falou aí, tá? O Bert Hellinger, ele dizia uma coisa, ele tem uma frase que é bem forte, que ele fala assim, quem busca a perfeição busca a morte.
Porque o perfeito já morreu. A gente está aqui num processo de evolução. Se eu já estou perfeita, eu não preciso mais estar aqui, não. Já posso ir lá para junto de Jesus, o reino angelical, não sei. Então, isso não existe. Então, a gente tem que entender o nosso lugar de impotência e de imperfeição. Nós não vamos conseguir ser perfeitos. Nós vamos o quê? Melhorando cada dia, um passinho de cada vez, tendo paciência. Às vezes eu dou um passinho para frente, às vezes eu dou 2 para trás, aí eu olho de novo para aquilo, aí eu dou mais um passinho, e tendo paciência com a gente. Então, perfeccionismo, a autocobrança excessiva, porque a autocobrança ela vem do quê? Do perfeccionismo, da minha necessidade de ser perfeita, de ser linda, maravilhosa, fodástica. E esse lugar aí é um lugar de dor, é um lugar de dor. Eu preciso entender, compreender dentro da minha história, da onde vem essa necessidade toda de ser perfeita. Quem me ensinou isso? Da onde saiu isso? E aí tem N situações que eu não vou me aprofundar muito, senão não vai dar tempo de eu passar tudo que eu quero passar para vocês. Tem N situações que nos levam para isso, tá? A gente pode um dia talvez fazer uma aula só falando sobre essa questão do perfeccionismo, que eu sei que é um problema que eu tenho e que eu lido com isso e que muitas de vocês têm. A maioria das mulheres tem. Por quê? Porque nós somos incentivadas a essa competitividade desde pequena. A gente já aprende desde pequena a competir com a mamãe. A gente já é comparada com a mãe, com a irmã, com as mulheres. Então, tem toda essa questão que é um pano de fundo, normalmente, do perfeccionismo. Bom, comportamentos compulsivos também. Da onde muitas vezes vem esses comportamentos compulsivos que a gente tem? Da dificuldade de lidar com o desconforto. Volto lá nas crianças de hoje. Nossas crianças não estão aprendendo a lidar com frustração. A criança precisa ser exposta à frustração. Eu preciso deixar o meu filho se frustrar. E muitas vezes eu mesmo preciso frustrá-lo. Para quê? Para que ele crie musculatura para lidar com isso quando for adulto. Toda criança que é super protegida pelos pais tem, assim, 99% de chance de ter muita ansiedade, porque ele não sabe lidar com as emoções. E a ansiedade, ela vem desse lugar. Tanto ansiedade, síndrome do pânico, depressão, a gente aprendeu. Se eu for a melhor naquilo que eu estou fazendo, eu nem preciso fazer. Como assim, Elore? Não entendi. Se você for a melhor no que você faz, você não precisa fazer? Eu esqueci de colocar o não ali. Se eu não for a melhor naquilo que eu tenho que fazer... Ah, você nem faz, você sai de WO. Exatamente. É a tal da... lembra que a gente falou da competitividade com a mamãe? Eu quero ser melhor que a minha mãe. Normalmente, quando a gente vê em constelação, esse tipo de situação pode não ser o seu caso, mas geralmente vem desse lugar, tá? Geralmente vem desse lugar do eu quero ser melhor. Então, é uma competição muito grande. Eu preciso ser melhor que a minha mãe. Para quem? Para o papai. Ai, gente, vou desligar isso aqui, que ficou uma luz na minha cara, né? Então, é entender que, sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter alguém melhor do que eu. Sempre. E precisa. Precisa, porque senão o ser humano não evolui. Tem que vir alguém depois, ou eu não sei. Tem que ter alguém melhor do que eu. Sempre. Até para que eu possa ir me melhorando, mas principalmente porque a gente precisa evoluir enquanto ser humano. Então, precisa ter alguém melhor. E entender que nem sempre eu vou ser melhor em tudo. Eu vou ser boa em algumas coisas e em outras eu vou ser uma negação. E está tudo certo. E isso a gente precisa explicar para as nossas crianças, quem tem filho, entender que, é assim mesmo. Você não vai ser bom em tudo. Você pode ir melhorando, você pode se aperfeiçoando, mas ser bom... Eu sou péssima em desenho, meu irmão é ótimo. Hoje em dia eu já desenho um pouquinho assim, nem perto do que ele faz. Por quê? Porque é o dom que ele tem. Nós temos dons diferentes. O que mais? As feridas emocionais, que são aquelas dores, inclusive que o perfeccionismo vem de uma das feridas, que é dor da traição, abandono, rejeição.
todas essas dores, quando a gente toca na nossa ferida, vai dar uma ansiedade. Então, se eu estou num relacionamento que eu começo a sentir a pessoa distante, eu tenho uma ferida do abandono, a pessoa atrasou meia hora, aquilo já vai me dar um ciricutico. A pessoa demorou para chegar, me responder no WhatsApp, aquilo já vai me dar uma ansiedade. Por quê? Porque eu tenho uma dor ali. Eu tenho uma dor da traição. Eu vi a gostosona da academia conversando com meu namorado ou com meu marido, meu Deus do céu, a ansiedade vai dar palpitação na hora. Por quê? Porque eu tenho uma ferida e eu preciso olhar para essa ferida. O problema, a questão da ansiedade é que ela não está no externo. O externo é o sintoma, gente. O que a gente sente é só o sintoma. O problema é que está lá dentro. O que essa ansiedade está me convidando a olhar, que eu não estou conseguindo ver? O que tem mais profundo? E também uma outra situação, que é aquela falta da confiança na gente. Quando a gente não confia na gente. Por quê? Porque a gente não teve a nossa autoestima trabalhada na infância. Quando a gente não também tem confiança em, algo maior. E eu tive uma experiência aqui, que foi até que hoje resolvi uma das coisas, uma experiência enorme nesse sentido de, sabe aquela coisa, Deus no comando, mas tu não solta o volante do carro de jeito nenhum na mão de Deus. Deus está ali, me dá que eu dirijo, você não deixa. Então, essa coisa da gente ter uma conexão com algo maior, seja do que vocês acreditam, também é muito importante, porque ele nos leva para um lugar de confiança. De que mesmo que eu não confio tanto em mim, mas eu confio que existe um plano para a minha vida e que o melhor vai ser feito para mim naquele sentido, tá? Então, vamos lá. E tem gente que, assim, tudo é ansiedade. Tudo é ansiedade. Que eu estou ansioso por isso, que eu estou ansioso por aquilo, que eu estou ansioso, que eu estou ansioso, que eu estou ansioso, que eu estou ansioso. E a gente tem que entender que, muitas vezes, o fato de eu achar que tudo é ansiedade é só falta de autoconhecimento, de entender que emoção eu estou mesmo sentindo. Às vezes não é uma ansiedade, é um medo. Eu preciso encarar esse medo, eu preciso desmentir esse medo, que normalmente é um equívoco. É só um sentimento que vem do meu cérebro irracional, do meu sistema límbico. Às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é alguma outra, vamos supor, uma vergonha, né? Eu estou com uma vergonha, eu preciso saber lidar com isso, de alguma situação que eu já passei lá atrás. Então, eu preciso me conhecer e saber olhar para essas emoções e dizer, tá tudo bem, tudo bem. Eu estou sentindo isso, o que eu vou fazer com isso? Vou sentir. Sentir. Precisa sentir. Enquanto eu pôr debaixo do tapete, uma hora eu vou tropeçar nisso e vou cair. E geralmente, quando a pessoa cai, ela cai na depressão. Aquilo vai juntando, juntando, e ela cai na depressão. Então, vamos lá. O Zé acabou de chegar. Bom, então vamos continuar. Então, entenda uma coisa. Segundo a psicossomática, toda doença, todo transtorno, ele esconde uma necessidade infantil que não foi atendida, né? Conflitos infantis não resolvidos, na verdade. Segundo o pai da psicossomática, todos os nossos problemas de doenças, tanto psicológicas como físicas, inclusive, esconde isso. Então, basicamente, a nossa sociedade vem adoecendo por todos esses problemas, né, que vem do medo e também, gente, da necessidade de controle. Eu quero controlar, que vai ser do jeito que eu quero, e não vai. Muitas vezes não vai. É a minha dificuldade de aceitar a minha impotência, aceitar que eu não sou essa Coca-Cola toda, aceitar que eu vou errar, eu errei, eu fiz alguma coisa que não foi legal, tudo isso. Eu posso fazer um desafio novo. A ansiedade traz muito através de um desafio novo. Vai me dar ansiedade, eu já tenho que saber que isso vai acontecer, que é normal, e olhar para tudo isso. E aí, a gente entra numa coisa que é aprender
como a Mari falou, a desacelerar e se escutar. Alguém escuta o próprio corpo, porque o corpo de vocês vai dando respostas, tá? O nosso corpo, ele vai dando sinais através de dores, através do formato dele, através de uma série de situações que a gente vai sentindo e que vai desencadeando, ele vai sinalizando para a gente o que está acontecendo. A ansiedade é só um desses sintomas. Mas enquanto eu não olho e não escuto, não aprendo a me escutar e entender o que está acontecendo comigo, eu não consigo sair desse lugar. Sobre um olhar sistêmico, a gente volta na mesma questão que eu já falei aqui. Segundo a visão sistêmica, a ansiedade ela tem uma raiz. Qual que é essa raiz? Pode ser diversa. Normalmente está nos conflitos infantis não resolvidos. Normalmente. E aí a gente só consegue ver quando a gente põe lá no campo. Entender de onde vem a minha ansiedade. E aí eu coloquei um exercício lá no grupo para vocês, que vocês podem fazer. Né? Eu não coloquei para vocês ressignificar uma dor. Vocês podem olhar através daquele exercício. O que essa ansiedade está me convidando a olhar? O que está representado? Talvez já ajude e talvez precise de um algo a mais. Por quê? Porque quando eu olho para essa dinâmica, eu percebo qual que é o gatilho, qual que é a situação. Lembra da ferida? Então, se a minha dor é de abandono, tem um gatilho. Toda vez que eu sinto alguma situação que eu vou ser abandonada, me vem ansiedade. Se a minha dor é rejeição, se eu sinto que eu vou ser rejeitada, eu já me fico ansiosa. Então, eu entender e olhar para esse espaço. E por que a gente diz que a ansiedade ela vem normalmente de uma dinâmica infantil? Porque a criança ela entra em pânico diante das situações. E é isso que a ansiedade faz para a gente. Então, na verdade, ela vem daquela profundo da criança que está esperando quem? Um salvador, vem cá. Papai, mamãe, me salva. Me protege. Cuida de mim. Resolve para mim alguma coisa. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente vai ainda numa postura infantil. E existe um outro ponto, gente, também, que são as questões epigenéticas, que a gente traz dos nossos ancestrais através da epigenética, memórias. Então, vamos supor que eu tive um ancestral que morreu afogado. Eu posso, toda vez que eu vou no mar, ter aquela fobia e me dar aquela ansiedade. Se eu tive um ancestral que morreu numa guerra, então, assim, pode desencadear várias coisas de que, tipo, eu sinto ansiedade por isso e eu nem sei por quê. Então, tem vários fatores que podem trazer, que podem ser um gatilho para a ansiedade. E que está a raiz dessa ansiedade que a gente não consegue entender. Eu me lembro que essa cliente que a gente tratou ansiedade, ela olhou, era uma questão lá com os pais dela. Vinha desse lugar com os pais, da mãe, principalmente, se eu não me engano, principalmente da mãe, porque a mãe dela faleceu cedo, quer dizer, ela já era adulta, mas assim, houve um momento de muito sofrimento de cuidado com essa mãe, então assim, vem de algumas situações que foi pesado e que ela não conseguiu elaborar, e aí foi para uma situação de ansiedade mais crônica, que não é a nossa ansiedade normal que a gente costuma ter. E como a constelação contribui para isso? Olhando para essa raiz e trabalhando nessa raiz dessa ansiedade, tá? Então, vamos lá. O que eu venho convidar vocês hoje? Para vocês irem para esse lugar de protagonismo, de vou sim, não vou mais só tomar banho todo dia e só escovar os dentes todo dia. Vou cuidar da minha higiene mental. Como eu posso cuidar da minha higiene mental? Respirando, é um dos principais, coisa mais simples do mundo, respirando, porque quando eu respiro de forma correta, eu paro 5 minutos, gente, é só 5 minutos, que vocês
já vai ajudar muito na melhora da ansiedade. Se vocês fizerem pelo menos 21 dias, esses 5 minutos, vocês já vão notar uma diferença. Porque vocês vão conseguir entender que quando eu me conecto com a respiração, eu estou conectada com agora, com o estado de presença. E a ansiedade, ela é justamente o contrário. Eu vou para o modo luta ou fuga. Eu não estou no agora. Eu estou preocupada com o que vai acontecer, com o que vão pensar, com isso, com aquilo, com quais as consequências que eu vou sofrer, com o que vão achar, o que não sei o quê. E eu não consigo. Então, é olhar para voltar para esse agora, o principal objeto, exercício, o que eu diria? Respiração. Só que assim, hoje a Kelly fez a live, aí eu vou, antes de dormir, eu vou respirar. Mas amanhã eu esqueço. Depois da manhã eu esqueci também. Só que eu não esqueci de tomar banho nem de escovar o dente, mas aí respirar, né? Não, respirar a gente já respira. Eu digo respiração consciente, tá? Todo mundo tá vivo, tá respirando. Mas eu quero dizer assim, fazer uma respiração consciente, de ir contando, de ir sentindo, de percebendo o seu corpo, ou se ouvindo os barulhos do seu corpo. Existem vários tipos de meditação. E isso é o principal ponto para quê? Para quando você tem essas crises. Eu vou depois deixar lá um filme, eu acho que eu não fiz a resenha desse filme. Não estou lembrada, eu acho que não, que fala sobre ansiedade. E Agora a Louca Sou Eu. Alguém já assistiu esse filme? Acho que é E a Louca Sou Eu. E a Louca Sou Eu. Nossa, eu amei esse filme, amei. E é bem brasileiro, né? Filme brasileiro não é lá tudo isso, na minha opinião, mas em todo caso, ela mostra bastante o drama da menina vivendo a síndrome de pânico, as crises de ansiedade, e no final, não vou fazer o spoiler, da onde que vem isso, quando ela consegue entender a raiz disso tudo, e no começo ela é resistente, porque ela não acha, ela vai para a terapia e tipo, não é nada disso. Só depois de muito esforço que ela consegue voltar para esse lugar e entender. Então é isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Então, hoje eu quero trazer para vocês 5 pilares de solução para a ansiedade de vocês. Gente, vou passar só um pouquinho do horário hoje, tá? 5 pilares de solução. Primeira coisa, que parece bobo, mas não é. Uma alimentação de qualidade. Por quê? Mais alimentos orgânicos, mais alimentos que a gente desembalar menos e fazer mais, né? Cozinhar mais. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois eu trago também mais conhecimento sobre isso, porque senão eu vou me estender muito. O nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque lá no nosso intestino existem várias microbiotas, bactérias boas que produzem também desembalar menos e descascar mais. Isso aí, perfeito. Porque lá existem algumas bactérias que produzem também não vou saber dizer o nome, tá, gente? Alguns transmissores que levam essas informações para o nosso corpo de bem-estar, de fazer com que tudo funcione legal, do sangue bombear no momento certo, levar as proteínas, quebrar as moléculas que tem que quebrar, jogar fora o que tem que jogar. Principalmente, eliminar as toxinas que tem que eliminar. Então, hoje, o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele tem todo essa função. E nesse lugar, a alimentação faz toda a diferença. Eu fiz uma dieta há pouco tempo, ainda estou na fase de conseguir fazer dieta. Mas eu percebi que nas 2 semanas que eu consegui fazer, nossa, eu dormi melhor, eu consegui fiquei mais centrada. Então, é um exercício. Eu sei que vai ter gente que vai ter mais dificuldade, eu tenho bastante dificuldade em dieta, tá? Eu sou muito sincera. Mas ajuda muito nessa questão. O outro ponto é o exercício físico. Eu preciso trabalhar minha máquina, porque ali eu vou descarregar minhas emoções, principalmente os aeróbicos, tá?
Por quê? Porque ali eu vou correr, eu vou pôr para fora a dança, sei lá, alguma coisa. Isso vai o quê? Produzir os hormônios da felicidade, que é serotonina, endorfina, vários hormônios aí que vão trazer o quê? Uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Todo mundo sabe que depois que a gente pratica atividade física, a gente se sente melhor. Dá aquele relaxamento. Então, isso ajuda muito no controle da ansiedade. Inclusive, esses hormônios são os hormônios que as pessoas tomam de forma sintética através dos medicamentos. Eles podem ser produzidos pelo nosso cérebro de forma natural, através da alimentação e através do exercício físico. Então, isso é muito importante. O terceiro pilar, terapia. Às vezes, se eu não dou conta, eu preciso autoconhecimento e terapia, para eu olhar com mais profundidade, tá? Isso está me incomodando demais, eu preciso entender de onde vem, eu preciso olhar para isso. E aí cada um vai escolher o tipo de terapia que fizer mais sentido para você. Alguns vão se dar bem com uma terapia comportamental, alguns vão se dar melhor com a terapia sistêmica, outros com as energéticas, enfim, tem vários tipos. E o que eu falei primeiro, que é a nossa higiene mental, a meditação. E aí existem também vários tipos de meditação. Meditação ativa, eu posso caminhar na praia, eu posso sentar na minha casa de olho aberto e começar ali, ó, só olhar para as coisas, ó, estou vendo uma coisa aqui, vou nomeando, existem vários tipos de meditação ativa. E tem meditação guiada, tem uma série de tipos de meditação. Kelly, qual é a melhor? A melhor, na minha opinião, é a da respiração para a ansiedade. Por quê? Eu vou prestar atenção no meu corpo. Eu vou respirar e vou prestar atenção no meu corpo. Vai vir um monte de pensamento, eu vou fugir, eu vou lembrar da conta que eu tenho para pagar, dar um negócio igual a Márcia falou, que eu esqueci de anotar, e eu vou deixar embora. Agora eu vou olhar para mim e deixo embora. Depois eu faço isso e deixo embora. Vai vir, vai vir. Deixa que venha, igual a onda do mar. Deixa que venha e deixa que vá. Deixa que venha e deixa que vá. Porque vai vir. Eu não consigo, Kelly, zerar minha mente. Não, gente, não consegue. Meditação, tem duas coisas que as pessoas confundem muito, meditação e hipnose. A pessoa acha assim, ninguém consegue me hipnotizar. Claro, se você não quiser, ninguém vai conseguir. Sim, também é bom. Também é bom. Tem vários tipos de meditação que a gente pode fazer, tá? E aí vocês vão experimentando a que fizer mais sentido para vocês. Mas tô no momento, tô me sentindo muito ansiosa. O que eu faço? Respira. Respira. Começa a contar, vai no banheiro, vai num lugar quietinho e fecha seus olhinhos e vai olhando para dentro. Vai deixando liberar, vai deixando liberar. Existem algumas terapias que trabalham só com respiração, tá? Você já deve ter ouvido falar. A TRG trabalha só com respiração praticamente, bastante. Terapia do renascimento e bioflow. Então, tem terapia que só vai liberando tudo quanto é memória. O Pilates também. O Pilates e o Yoga são muito bons. Só que o que acontece? Dependendo do meu estado de ansiedade que eu não vou conseguir chegar no Pilates e relaxar. Eu não vou conseguir chegar no Yoga e relaxar já de cara. Então, eu ir treinando a minha respiração vai me ajudar a conseguir ir para esses lugares de uma forma mais calma, mais assertiva, tá? Valeu, Neves. E, por fim, a conexão com a natureza e a conexão com a fonte criadora. Então, é importante eu aterrar. Vocês já ouviram falar em aterramento? Quando eu estou eu preciso aterrar. Gente, quando eu faço atendimento, eu preciso aterrar depois. Porque senão, às vezes, dependendo do atendimento, às vezes eu fico mal, absorvo. Vocês já ouviram falar assim, a terapeuta é tudo louco, porque eles absorvem os problemas dos outros. Vocês já ouviram falar isso? Isso é real. Isso é real. Se você não fizer sua higiene mental,
e até física, eu preciso fazer um aterramento, soltar tudo aquilo que não é meu. Então, caminhar na praia, caminhar com o pé no chão, estar com o pé no chão mais tempo. Que mais? Às vezes eu faço até com as mãos, numa planta, descarregar energia através da planta. Quem cuida de planta também já ajuda. Só que aí, dependendo da forma que a gente for fazer, a plantinha vai até morrer, tá? Até morrer. Mas eu digo assim, o contato com a natureza, com o bichinho, vai te ajudar também a esse processo de desacelerar. Bom, gente, em termos de conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem fazer uma meditaçãozinha, a gente faz agora, rapidinho. Quem está afim? Tá afim? Vamos tirar uma foto antes? Que aí eu faço assim, quem quiser ir embora vai, e quem quiser ficar, fica para meditação, beleza? O conteúdo que eu tinha para passar é esse. Ah, alguém tem dúvida? Como é que foi? Kelly, não entendi nada. Eu ainda não sei o que eu faço com a minha ansiedade. Olha para ela. Primeira coisa, olhe para ela. Faz o exercício lá depois. Eu vou fazer um exercício agora diferente. Mas vai lá naquele que eu coloquei no grupo, que tem também no Instagram, de olhar para o problema e olha para essa ansiedade. Dá um lugar para ela, para que ela possa existir dentro de você e ela vai se abrandando mais. Se abrandando mais, tá? Bom, vamos lá. Vou tirar a foto da gente. Acho que eu vou tirar meu óculos. Print, sorrisos. E agora eu vou pedir para vocês, então, se colocarem numa posição de centramento, respirar profundamente, coloca o pé no chão, fecha os olhinhos. Quem quiser pode desligar a câmera agora, tá? Se ficar sem graça de ficar aqui aparecendo, não tem problema. Esse momento é importante que seja um momento só seu. Então, você vai respirar profundamente, encher o peito de ar e soltar lentamente. Perceba o contato dos seus pés com o chão. Enche bem o peito de ar. Segura e solta. Mais uma vez, respira profundamente. Conta até 5. Segura 5 e solta. Mais uma vez, respira profundamente. Conta até 5, segura 5 e solta em 5 tempos também. E agora, eu quero que vocês imaginem um letreiro, um luminoso bem grande, como se fosse um outdoor. E eu quero que vocês imaginem os números 10, 10, 10. E olhando para esses números, você vai dar um comando para sua mente relaxar todo o seu couro cabeludo. Imagine que alguém que você gosta, que você confia, está fazendo um cafuné na sua cabeça. E agora eu quero que você imagine os números 9, 9, 9. E dá um comando para relaxar todo o seu pescoço. Perceba se tem alguma coisa incomodando, algo engasgado. Abre a sua boca e deixa aqui. Solta. Solta. Relaxa todo o pescoço, a musculatura de dentro e de fora. E agora, no letreiro, você vai imaginar os números 8, 8, 8. E dá um comando para relaxar os seus ombros. Solta os seus ombros. Imagine que tinha uma mala e uma mochila bem pesada. Respire, solta.
Você não precisa mais carregar isso. Libera esse peso. E agora no luminoso, os números 7, 7, 7. E dá um comando para relaxar o seu braço esquerdo, desde o ombro, passando pelo braço, bíceps, cotovelo, antebraço, sua mão, todos os seus dedos, tudo solto, tudo relaxado. E agora no luminoso, os números 6, 6, 6. E dá um comando para relaxar o seu braço direito, desde lá de cima do ombro, o bíceps, o cotovelo, o antebraço, a mão, todos os dedinhos. E deixa tudo solto, tudo relaxado. E agora, no luminoso, o número 555. E dá um comando para relaxar todos os seus órgãos internos. O seu baixo ventre, o útero, ovários, bexiga, o estômago, os pulmões. Vai relaxando tudo, soltando. Respira e solta. Imagine tudo solto, tudo relaxado. Perceba agora como está o seu coração. Perceba se você consegue ouvir os batimentos do seu coração. Perceba se você já está um pouco mais calma. E agora, no luminoso, o número 444. E dá um comando para relaxar a sua perna esquerda, desde a nádega, passando pela coxa, joelho, panturrilha. Tudo solto, tudo relaxado, tudo pesado. Permita que o seu corpo relaxe. E agora no luminoso, o número 333. E dá um comando para relaxar a sua perna direita, desde a nádega, passando pela coxa, joelho, panturrilha. Tudo solto, tudo pesado, tudo relaxado. E agora, no luminoso, o número 222. E dá um comando para relaxar o seu pé esquerdo. Relaxa o pé, o peito do pé, os dedinhos, tudo pesado, tudo solto, relaxado. E agora, no luminoso, o número 111. E dá um comando para relaxar o seu pé direito. Peito do pé, a planta do pé, todos os dedinhos, tudo solto, tudo relaxado. E agora eu quero que você imagine os seus pés numa bacia de água morninha, ou então num riacho de água bem morninha, ou água do mar. Imagine os seus pés numa água bem gostosa. E imagine que dessa água vem um perfume da sua preferência. E agora eu quero que você imagine no luminoso o número 000. E ao sentir o cheiro dessa água, dá um comando para relaxar todo o seu rosto. Relaxa os olhos, as pálpebras,
Relaxa o nariz, relaxa a orelha, a bochecha, relaxa a testa, solta a testa. Relaxa a língua dentro da boca, o maxilar, deixa tudo solto, tudo relaxado. E agora eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. 5. Relaxe mais profundamente. Mergulhe. Sinta. 4. Respire e relaxe. Mais profundo. 3. Profundo, profundamente. Respire e relaxe cada vez mais. 2. Mais profundo, cada vez mais profundo. 1. Completamente profundo. E agora, nesse lugar, eu quero que você, aos pouquinhos, vai mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, voltando, espreguiçando, vai voltando para aqui, para o agora. É normal sentir sono, sonolência, é super normal. E depois me digam como é que vocês estão se sentindo um pouquinho menos ansiosa. Essa é uma meditação de relaxamento profundo, onde a gente vai relaxando cada pedacinho do nosso corpo. Isso vocês podem estar fazendo também, de forma instintiva, vai fazendo pedacinho por pedacinho, você vai comandando o seu corpo. É normal dar sono, é normal dar esses desconfortos, é assim mesmo. Você vai até dormir, né? É isso aí. Meninas, vou pedir, quem puder, tá? Quem puder, vai lá na minha publicação do Instagram e coloca lá o que vocês acharam dessa aula, né? Vai lá na publicação que eu fiz hoje sobre a aula de ansiedade e me coloquem lá qual foi o insight, qual foi a contribuição que teve. Dependendo aí de quantos comentários, eu vou ver se eu deixo por um tempo a aula gravada disponível para vocês mandarem para mais pessoas, tá bom? Como é que foi? Deu tudo bem? Vou encerrar aqui a gravação. Parar. Até a nossa próxima.